Olá, Daniela. Olá, Cristina. Antes de mais, obrigada por teres aceitado este convite. Obrigada eu por me teres convidado. Nesta atividade não é muito comum falarmos sobre pessoas, normalmente falamos sobre valores, sobre coberturas, mas nunca paramos seriamente para falar sobre histórias reais, que era um dos casos que eu queria muito falar na Safira, era sobre pessoas, porque é esse o nosso propósito e eu acredito que a confiança é e será sempre o primeiro seguro. E é por isso que te trouxe aqui hoje a tua história. Claro que sim, porque realmente através dela vão perceber a diferença que faz trabalhar com alguém como tu, que se preocupa um bocadinho primeiro com as pessoas e depois com o funcionamento do seguro em si. Tu preocupas-te na proteção da pessoa em primeiro lugar e isso é muito importante. E claro, através da minha história vão perceber que sim. Obrigada. Isto não é para falar de mim, é para falar de ti. Sim. Antes de mais, queria que falasses um bocadinho de ti, o que é que tu fazes, como é que começou este mundo na área das limpezas, neste caso em concreto. Sim, então eu trabalho por minha conta, sou trabalhadora em nome individual, trabalho em limpezas, já trabalho há alguns anos em várias casas e decidi, ou seja, a maior parte das pessoas nestas áreas, e isso é muito importante falar aqui sobre esta questão, muitas pessoas que trabalham em áreas de limpeza em nome individual trabalham ao negro, é assim que se diz, ou seja, não declaram aquilo que recebem, assim como não têm seguros de acidentes de trabalho, que é muito importante, e muitas vezes acontecem situações graves que depois não há forma de o fazer. Há pouco tempo saiu a lei que ou seja, os senhores das casas, não é? As ditas patroas, teriam que fazer os descontos e pagar esses seguros, e muitas das pessoas valeram-se a que uma casa pague e basta. Mas atenção que essa casa só paga para aquelas horas e às vezes as coisas não acontecem só naquelas horas, acontecem em horas que nós não estamos a contar, mesmo até quando saímos do trabalho ou quando estamos a ir para ele. E quando eu decidi que realmente iria fazer vida disto, ser mesmo empregada de limpeza, mas seria por minha conta, tive que pensar que para além de mim tenho 3 filhas e precisava realmente de me segurar, e portanto faço os meus descontos, pago o meu seguro de acidentes de trabalho, porque realmente é importante no momento de um acidente de trabalho ficarmos em casa sem qualquer tipo de rendimento. E neste tipo de trabalho ainda há muitas pessoas fechadas, com a mente fechada, sem perceberem que faz imensa falta um seguro de acidentes de trabalho para pessoas que trabalham como eu, em limpezas, em casas, em escritórios, etc. Acho que sim. Havia algum motivo pelo qual ias adiante? Achavas que nunca me vai acontecer a mim ou... Qual é a tua ideia do antes de teres seguro de acidentes de trabalho? Eu vou-te ser muito sincera, estamos aqui mesmo para isso mesmo, claro, para ser sinceras, e eu nunca tinha optado realmente pelo seguro, primeiro porque achava que era mais uma despesa para mim e que não fazia sentido, porque era só mais uma despesa. Eu escolhi trimestral para me ser mais fácil, mas era só mais uma despesa em que todos os meses eu tinha que pensar que teria que pôr de lado aquele X para ao final dos 3 meses ter o valor do seguro. Então era mais uma despesa, mais um encargo e não queria. Até certo ponto pensar que talvez, se calhar, era melhor porque podia realmente acontecer alguma coisa. E é aí que entras um bocado tu,
sempre insististe nessa parte. Daniela, faz o seguro de acidentes de trabalho. Exatamente. Que sempre insististe nessa parte e mesmo explicando que, e muitas vezes é isso que acontece, ando sempre a correr, porque a verdade é essa, a falta de tempo, o facto de ter 3 filhas, o ter imensas casas para fazer, às vezes o tempo não ajuda, então andarmos sempre a voar e lembro-me perfeitamente que quando me aconselhaste ou quando insististe das vezes que, olha, que faz-te mesmo muita falta, acontece alguma coisa mesmo a ir para o trabalho, muitas vezes nas tuas deslocações para o trabalho ou a sair do trabalho, isso é muito importante, às vezes tens um toque, alguma coisa, pensa nisso e realmente hoje agradeço-te. Hoje agradeço por esse momento porque realmente fez aqui muita diferença com um acidente que já me aconteceu. Exatamente, até o dia em que aconteceu. É verdade. E o que é que aconteceu nesse dia? Olha, eu estava numa casa que ia limpar uma janela, subi uma escadinha, um escadote, né? E quando tento chegar à janela, com o meu braço esquerdo tento colocar o braço para fora para a janela porque iria ser essa parte que iria limpar, eu desequilibro-me, caio, escorrego, tento-me segurar à janela para não cair, mas foi sem sucesso, foi a escada, fui eu, acabei por bater com a minha lateral esquerda toda na plataforma de madeira da janela, onde fiquei toda pisada, magoada, onde estiquei imenso o meu ombro esquerdo, pronto, e fiquei ali dorida e não vais acreditar, nem sequer me lembrei do seguro, nem sequer pensei nisso, só sei que tinha imensas dores e acabei o meu dia de trabalho com muito custo e andei, o meu marido disse, olha, mas tu tens um seguro de acidentes de trabalho, não é? Porque depois a dada altura aquilo já tinha passado tanto tempo que eu já tinha o seguro, então eu já ia pagando, mas tu pensaste, vou aguentar, é normal, é uma despesa, é tudo normal, e como pagamos a segurança social, não é? Certo. Pago segurança social todos os meses e pronto, e está tudo certo, sem pensar que, olha, aquilo é para se usar quando é preciso. E por acaso não tinha pensado nisso e mais uma vez entras aqui tu, porque eu podia ter acionado o seguro, não é? E primeiro ainda fiz a questão, lá está, sempre a dúvida, é sempre se realmente funciona. Se funciona ou se isto vai ser mesmo assim. É muito burocrático, muito difícil. Exato. E como é que funcionou? Ou seja, tu falaste comigo, eu recordo-me, contaste-me que tinhas magoado no trabalho. Exatamente. E perguntaste-me o que é que era necessário para. Certo. Foste ao hospital, como eu te disse, deste o número da apólice e depois, como é que foi o tratamento? Como é que foi o processo? Olha, e depois nós estávamos lá, eu fui acompanhada pelo meu marido e ficamos estupefactos com o funcionamento todo e com o tratamento. Fui atendida, foram logo excelentes, fizeram-me logo um taco com contraste, uma coisa que se fores para o hospital porque caíste, demoras imenso tempo e não te vão fazer um taco com contraste, não, só se for assim um acidente, meu Deus, que estejas quase a morrer, é mesmo assim. Portanto, fizeram-me um taco com contraste, fizeram-me logo análises para ver se tinha batido com o fígado, com, pronto, essas coisas todas, fizeram-me logo medicação, foram super atenciosos, quiseram ver tudo. Olha, tive um atendimento que nunca tinha tido antes. Marcaram logo próximas consultas. Aliás, a médica que me atendeu, ela disse, porque depois, não é, começou a ler, eu já tinha dado a informação cá fora, que eu era trabalhadora por conta individual, o que é que tinha acontecido, e a senhora disse, muito bom os seus patrões pagarem este seguro. Eu disse, não, eu sou a minha própria patroa, sou eu que pago este seguro. E a médica ficou, é você que paga este seguro? E eu, sim, e ela ficou, e ela, ainda bem que paga este seguro, eu não acredito que você pague este seguro, que bom que você paga este seguro. Ela referiu isso imensas vezes. Há muitas pessoas que deixam efetivamente andar e não o têm. Exatamente. Que é obrigatório, mas efetivamente não o têm. Faz mesmo muita diferença. Empregadas de limpeza. Que era o teu caso, sim?
ninguém faz isto, ninguém paga um seguro de acidentes de trabalho. Raramente tu encontras uma empregada de limpeza que faça limpeza das casas das pessoas e que paga um seguro de acidentes de trabalho. Se é dispendioso, não é. Se fores a somar, porque tu agora consegues ter uma noção de tudo o que te foi pago, da forma... Não, o primeiro dia que eu saio do hospital eu começo a fazer contas e eu pensei, meu Deus, se eu tivesse que pagar isto tudo à minha conta, desde o momento que entrei na clínica, com tudo que me fizeram, portanto, depois pus-me a somar as vezes que eu já paguei o seguro e eu pensei, não vai chegar o dinheiro para pagar. Como é que é possível? Não é? E para mim também foi chocante porque não achava que funcionasse assim tão bem. Porque a maior parte das pessoas não sabe, mas efetivamente o seguro de acidentes de trabalho paga-te tudo derivado ao acidente que tiveste. Neste caso, quer as despesas hospitalares, neste caso tiveste fisioterapia também. Baixa médica, transporte. Todos os medicamentos que me foram receitados, inclusive um apoio de braço, não é? Aquelas mangas. Essas receitas foram levantadas na farmácia, não paguei nada, foi custo zero. Aliás, o meu marido trabalha numa fábrica e tem um seguro de acidentes de trabalho, como é lógico, infelizmente já teve que usar há alguns anos atrás e ele disse, meu Deus, como é que é possível, o teu seguro consegue ser 1000 vezes melhor que o meu. Às vezes é a agilidade no processo. Porque de facto, para além de ter sido atendida na Clirria, não tive que me deslocar ao hospital por motivo nenhum, foi logo diretamente na Clirria. Foi o facto de levantar os medicamentos e não ter que estar a pôr dinheiro do nosso bolso, porque isso é muito importante, às vezes adiantar os valores. Não há essa possibilidade de adiantar valores e aqui não é necessário. Foi o facto de logo imediato a fisioterapia. Eu lembro-me perfeitamente quando disseram que eu ia para a fisioterapia, disseram isto de manhã na consulta e à tarde eu já fui fazer uma sessão de fisioterapia. Portanto, isto é mesmo tudo muito rápido, funcionou perfeitamente. Mesmo na questão dos pagamentos, para quem é preocupado, demora muito a pagar, vou ficar de baixa e demora um imenso tempo. Como é que foi a tua experiência? 8 dias depois eu tinha os meus primeiros dias de baixa pagos e despesas de transporte também, das deslocações lá. Tem sempre pago, sempre que cai entra uma nova baixa, eles faziam logo o pagamento. Portanto, não há aqui motivo nenhum, não há espera para receber o salário. Sim, é o normal. Sim. Não há ter que adiantar nada em termos de consultas, em termos de tratamentos, nada. Antigamente achavas que funcionava assim? Se te falassem hoje, tu achavas que efetivamente funcionava desta forma? O processo era simples ou... Não, lá está, como na altura tantas vezes me dizias que era importante fazer um seguro, eu achava que era um bocadinho como já tinha sido, por exemplo, o meu marido a usar com o dele na fábrica. Isto é tudo muito lindo, mas depois na altura nem funcionou lá muito bem e olha, não sei, mas o meu funcionou excelentemente, adorei e se vou pagar o seguro, claro que vou pagar sempre este seguro porque faz imensa falta, claro que sim. Ainda bem, fico mesmo muito feliz, tu sabes, já andava-te sempre a chatear nisto, não era em vão, porque efetivamente pode acontecer, além de ser obrigatório por lei, obviamente. Claro. E agora gostava só de perceber um bocadinho, sentiste-te acompanhada durante o processo, não? Sim. O que é que significou para ti, sentiste que estava alguém do outro lado, neste caso a ajudar-te se tivesses alguma dúvida ou se surgisse algum problema? É como eu digo, Cristina, neste meio, e vou falar um bocadinho mais pessoal, somos empregadas de limpeza e tu sabes que muitas de nós empregadas de limpeza também não têm muitos estudos. Certo. E há pessoas ainda com menos do que eu, com menos facilidades do que eu. Se isto implica muito telemóveis ou computadores ou internets, a pessoa tem que se preocupar que existe outra pessoa por trás que está ali a dar apoio. E eu senti isso, apesar de eu ter outras possibilidades, ter um computador ou ter um telemóvel para conseguir gerir algumas coisas, eu não tinha essa necessidade, porque a partir do momento que eu contactei contigo a dizer o que é que se passava, tu rapidamente me disseste o que é que eu tinha que fazer, que era só dirigir-me à clínica privada,
E a partir daí todas as situações, aliás, eu fiz questão, eu pessoalmente, de te dizer sempre a cada passo que ia acontecendo nas consultas, o que é que Certo. se ia continuar a baixa, e eu tive esse acompanhamento todo. A comunicação das despesas, eu nunca tive esse problema, tu fizeste sempre esse trabalho por mim e, portanto, eu só estava de baixa. Tudo o resto funcionou contigo e com o seguro, porque eu simplesmente estive de baixa e usufruí do seguro, porque lá está, essas pessoas que não têm tantas capacidades ou possibilidades de ter acesso a um computador, ou é esse o teu trabalho, é importante que as pessoas percebam que há alguém que as ajude, porque às vezes nós ligamos, e eu falo por mim em outros anos, questões de carros e outros contextos, em que muitas vezes pedimos ajuda e era tão, olha, tenho que ligar para a linha, e é só a Daniela, uma pessoa que paga, por exemplo, X valor e pronto, se fosse se calhar de outra dimensão era outro tratamento. E não tínhamos esse acompanhamento. Aqui não, Cristina, por isso que eu digo, é importante que dês a conhecer às pessoas a tua empresa, Safira, mas que expliques que é sobre pessoas, não é mesmo sobre seguros só, porque o facto de tu acompanhares as pessoas na maior necessidade delas, porque naquele momento que eu tive o acidente de trabalho, ainda sem perceber que isto não é um acidente de trabalho e vais usar o seguro, não é? Já entras tu a dizer isso, olha, mas já acionou o seguro, não é? Tu já até és tu aqui, ficaste completamente pisada, podia ser alguma coisa grave. Tu já és aqui a peça-chave para acompanhares a pessoa desde o zero, e isso é super importante, porque não há esse acompanhamento. Falta muito esse acompanhamento e para nós, e não estou a minorizar de maneira alguma as empregadas de limpeza, não fosse eu uma, mas acaba por ser um bocado assim, acabamos, deixa lá, nem percebo nada disso, deixa estar. Até me faz falta noutra coisa. Pô, exatamente. Vamos supor, porque há pessoas que fazem isso. Exatamente, falta mesmo esse acompanhamento e a pessoa perceber a necessidade. A mais-valia. Sim. Às vezes as pessoas não têm noção do valor ou de como é que funciona, é verdade, e por isso ficam a adiar o inadiável, sendo que este seguro é mesmo obrigatório. Mas noutros contextos há pessoas que têm algumas prioridades e vão adiando, só mesmo porque, mais 20 euros, mais... E se calhar vão a outro sítio qualquer gastar noutra coisa não prioritária. Ou então até acabam por fazer um seguro de acidentes de trabalho, e é que eu já estou a falar um bocado mesmo de ti, porque é isso que muda aqui, porque eu podia ter feito este seguro de trabalho então noutro sítio qualquer, não é? Claro. Mas aqui é aquilo que eu te digo, já vamos falar um bocado de ti, do acompanhamento que tu fazes, e isso para mim foi importante durante o processo, desde que começou o meu acidente de trabalho e durante todo o processo, o facto de tu me acompanhares, entendes? A cada momento, tudo o que eu pedisse ou perguntasse, não é? Tu estavas lá. É muito raro tu conheceres alguém que trabalhe com seguros que te vá acompanhar desta forma. É difícil. Que descomplique o que lá está escrito, que é muito... Ou que te diga, logo vou-te ligar, e não acontece, sabes? Acontece amanhã ou daqui a 2 dias, ou se tu não ligares também não te ligou. Isso também é um desacreditar para as pessoas e para quem tem assim já uma má imagem da palavra seguros. Exatamente, isso acaba por reforçar ainda mais de não vale a pena, não é? Porque lhes falta acompanhamento, porque noutra altura se calhar já faltou, e aqui é o que faz a diferença, é o que vai fazer a diferença, e foi mesmo é o teu acompanhamento. E foi mesmo por isso que eu quis criar esta rúbrica, porque eu acredito mesmo que a atividade seguradora são pessoas, antes de qual é o valor, antes de quais são as coberturas, temos de perceber se aquilo faz sentido para aquela pessoa, se aquilo é prioridade. Neste caso era um seguro obrigatório, mas
não sendo uma mais-valia para a pessoa, não faz sentido. Exatamente. E depois as pessoas também se queixam muito das letras pequeninas, que não percebem nada. Claro. Então é um bocadinho desmistificar esta área e por isso queria trazer a tua história também para dares a conhecer como foi a tua experiência, porque as pessoas às vezes têm aquela ideia de que isto é muito complexo, tem muitas letras, Exatamente. quando é para funcionar nunca funciona ou ninguém explica as coisas de forma simples, e era um bocadinho por aí. Para finalizarmos, queria só que deixasses o teu feedback no sentido de, se outra pessoa como tu está neste momento com dúvidas se deve ou não ter o seguro, neste caso trabalhando por conta própria, vamos dar o teu exemplo, que mensagem poderias deixar a essa pessoa? Então vou falar a trabalhadores por conta própria, vou falar no meu caso, empregadas de limpeza. Quando estão a limpar uma escada, escorregam da escada, partem uma perna ou magoam-se na coluna e ficam com um problema para o resto da vida, quem é que vai pagar isso? É que depois não podes trabalhar noutra atividade qualquer, porque vais ficar... Não podes trabalhar, uma lesão para a vida. Ficas em casa, quem é que vai fazer chegar o teu salário, não é? Quem é que vai pagar todas as despesas que tu tiveste no hospital, na clínica, onde fores tratada? Quem é que vai assumir isso tudo? Ninguém. Eu estive este tempo todo em casa e eu recebi um salário, não é? Eu tive este tempo todo em tratamentos, eu não paguei nada. Mas imaginem então a coisa num cenário pior. Não é porque é assim, pelo menos eu que tenho 3 filhas tenho que pensar nisso. E as despesas ao final do mês estão lá todas na mesma, não é? Eu tenho que as pagar. Faz falta o seguro por esse motivo. Faz falta não pensarmos só em nós e pensarmos também que temos filhos e que daqui a amanhã, se acontecer alguma coisa, é preciso também segurar o que fica. Completamente. Imaginem que estão a ir para o trabalho e têm um acidente mortal. Completamente. E não há um seguro. Imaginem que caíram mesmo da escada abaixo de tal forma e foi mortal. Como é que é? Eu por acaso caí dali da zona da janela uma coisa pequena porque caí para o lado de dentro da casa. Mas imaginem que tinha caído para o lado de fora. Completamente. Não é? Porque pode acontecer a qualquer pessoa. Se não existisse um seguro. Eu acho que as pessoas não pensam nisso. Portanto, acho que trabalhadores por conta própria, seja empregadas de limpeza ou outros, não é? Sim, porque... Seja de que área for, têm que pensar neles, têm que pensar no amanhã se tiverem que ficar em casa porque aconteceu alguma coisa, ou porque cortaram um dedo no trabalho, ou porque caíram, ou porque alguém lhes mandou com alguma coisa, pronto, não interessa, não é? Mas se acontece alguma coisa e têm que ficar em casa, vão receber de onde? Ninguém vai pagar, não é? Ninguém vai pagar o valor que eles vão gastar na farmácia, ninguém vai pagar o valor dos tratamentos que eles têm que fazer. E eu acho que é isso que faz falta às pessoas perceberem. Ou então acham que nunca lhes acontece. Eu acho que é um bocadinho por aí. Eu também achei, mas aconteceu. Completamente. Não é? E também não estava a acreditar que aconteceu, que nem estava a perceber que tem já um não seguro. Era comum tu teres, portanto nem sequer estavas a pensar nessa possibilidade. Não é? Gente, vou desenrascar-me, amanhã tenho de começar a trabalhar, nem que não consiga. Exato, mas foi isso que aconteceu, porque na finalidade já passava, pronto, paguei aquilo como se fosse só uma despesa, sem me lembrar, não, afinal eu posso usar isto, não é? Claro, porque isto foi feito para alguma coisa. E faz toda a diferença, porque se neste momento eu não tivesse um seguro, para além dos dias que estive em casa não iria receber, para além das despesas que iria ter com medicações e tratamentos, agora ia arranjar um problema no final do mês para pagar as contas. Completamente. Olha, eu quero-te agradecer muito por teres vindo, é mesmo muito importante para mim, não fosses tu a primeira entrevistada neste projeto novo. Fico muito contente com isso e tu sabes, do fundo do coração, e espero mesmo que seja isto que tu mostres às pessoas, porque é isso que, quando eu digo, porque eu também já digo às pessoas, olha, eu tenho uma amiga que agora tem a empresa dela de seguros, é muito importante, eu faço perceber, eu tentar explicar às pessoas que tu vais ser o acompanhamento delas, não é o seguro em si, não é? Porque é o claro ser bem que tu vais trabalhar com seguros
com apólices que tragam o melhor para cada um e para as suas necessidades. Mas o facto de ter uma pessoa a acompanhar-nos durante todo um processo, seja de que problema for, é muito importante e é isso que é bom fazer chegar às pessoas. Portanto, desejo-te imenso sucesso, porque vais ter, eu sei que sim, e agradeço-te imenso pela tua insistência comigo com o seguro. Infelizmente tive que o usar, mas felizmente que o tinha para usar. Exatamente, isso completamente. É muito importante. Daniela, obrigada. Também a ti, Cristina. És a prova de que o seguro pode mudar um dia ou uma vida, não sabemos. Portanto, quero deixar um beijinho, boa recuperação, que a Daniela ainda está a recuperar. E até uma próxima. Obrigada. Obrigada eu. Até à próxima. No Severina com Água. Obrigada. Sem pausas. Demais. Obrigada. Não vou conseguir.